Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moisés Silva. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal História com Café. Para não perder o costume, tomar um pouquinho desse café tão gostoso, que é uma inspiração para nosso canal, viu? Mas antes de começar, temos novidades na área. Espera aí, vamos com calma, temos novidade. Solta a vinheta aí, produtor. Coloca a vinheta aí pro pessoal se empolgar e admirar ainda mais o nosso canal. Vamos lá? É isso aí. Vinheta saindo do forno, musiquinha, uma logo bacana e o nosso canal só crescendo, com a ajuda de vocês, viu gente? Por isso, para ajudar ainda mais o nosso canal a crescer, eu peço, por favor, por gentileza, que curta, compartilhe e comente e principalmente inscreva-se no canal. Peça seu familiar, sua mãe, pai, parente, irmão, irmã, companheiro, colega que estuda, quem está com você nesses estudos, para inscrever-se no canal, para dar essa força, pois quanto mais tivermos inscrições, mais inscritos no canal, mais forte e ficaremos e isso ajudará ainda mais a fazermos, gravarmos mais vídeos. Então, vamos lá? Olha aqui na descrição do seu vídeo, aparece aqui para você. Curte, comenta, compartilha e principalmente inscreva-se. Inscreva-se no canal História com Café. Vamos lá? Hoje nós teremos um tema muito importante. Então, por favor, pegue seu caderno. Vou dar um tempinho. Vamos lá? Caderno, caneta, lápis. Aproxime-se e venha com atenção. Fases da Revolução Russa. Um tema que é muito importante e que cai muito em provas de vestibular, no Enem e em concursos públicos. Você deve saber. Então venha comigo para você aprender, para você não fazer confusão e tirar de uma vez por todas qualquer dúvida que tenha. Pode comentar aqui na descrição do vídeo, comente, coloque sua dúvida que eu vou responder assim que possível, viu gente? Às vezes é um pouco mais corrido, mas eu responderei a todos assim que possível. Então vamos lá. Vou dar um tempinho aqui para que vocês possam copiar. Percebam. Fases da Revolução Russa. Temos duas fases da Revolução Russa. Em uma aula passada, vocês se lembram, estão acompanhando o canal, que eu falei sobre a Revolução, sobre as causas da Revolução. E tivemos um momento, durante o ano de 1916, que a situação da Rússia complicou bastante. Uma situação que já era bem complicada, aprofundou-se ainda mais, principalmente por conta da entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então você pode afirmar com certeza, dúvida zero, a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial acentua ainda mais as contradições sociais e econômicas existentes dentro do Império Russo. A população, participando de uma guerra que não queria ou não entendia o porquê, com necessidades básicas, de gêneros básicos, começa a protestar, começa a fazer passeatas, manifestações, começa a mostrar suas reivindicações. E todas essas reivindicações vão chegar num ponto alto em fevereiro de 1917. Então nós teremos uma série de passeatas, protestos, manifestações, greves, motins, além também da adesão dos militares que estavam neste momento descontentes com o que acontecia na frente de batalha dentro da Rússia. A Alemanha derrotando a Rússia, conquistando vários territórios. Então ninguém estava satisfeito nem entendendo os motivos dessa guerra e percebendo o resultado, o desfecho tão negativo para a Rússia. E o principal, nós percebíamos naquele momento, toda a população percebia, ou a maior parte, da falta de sensibilidade do governo com essas questões. O governo não conseguiu perceber o descontentamento da população ou não fez nada para corrigir esse descontentamento. O
resultado foi uma série de protestos, de manifestações. Em fevereiro de 1917, nós temos uma série de manifestações que vão começar a ocorrer dentro da Rússia ao mesmo tempo, com adesão até de alguns militares, que vão deixar o czar desprotegido. O czar vai ficar sem apoio político, sem apoio militar, sem apoio social. É neste momento, então, que nós temos a abdicação do czar. O czar, percebendo a falta de apoio, ele abdica do trono, deixa o trono vago, e é neste momento que começam as mudanças dentro do poder. E neste momento da abdicação do czar, nós temos a chamada Revolução de Fevereiro de 1917, que é caracterizada por ser uma fase moderada. Nós ainda não temos a implantação do socialismo. Fique atento. Na fase de fevereiro de 1917, nós temos uma fase moderada. Os mencheviques, principalmente, estão conduzindo todo este processo na liderança de Alexandre Kerensky. Kerensky, assim como a maior parte dos mencheviques, defendia a ideia de primeiro consolidar o capitalismo para depois implantar o socialismo. E visando essa questão de primeiro aprofundar o capitalismo, consolidar o capitalismo, nós tivemos a questão de permanecer na guerra, de honrar os compromissos com as potências europeias. Muito se temia na época de que as potências europeias pudessem tirar os seus investimentos na economia russa, da indústria russa. Então, a ideia dos mencheviques em fevereiro é permanecer na guerra. Então perceba, acompanhe comigo aqui. Vamos lá? Fase de fevereiro de 1917. Características. É uma fase moderada, sem grandes revoluções, sem grandes mudanças ou transformações sociais. Quem lidera este processo? Os mencheviques. O principal nome, Alexandre Kerensky, neste processo de condução da Revolução de Fevereiro. A abdicação do czar permitiu que tivéssemos a adoção desse regime, desse momento da Revolução, por parte dos mencheviques. O caráter liberal, típico do capitalismo da burguesia, e burguês. Caráter liberal e burguês. Então, defendiam valores ainda ligados ao capitalismo. Não esqueça. Primeiro, consolidar o capitalismo. Depois, implantar o socialismo. Essa era a ideia. Não significa que agradou toda a população. Pelo contrário, gerou sérios descontentamentos e críticas por parte da população. E o principal ponto de descontentamento? Continuidade da Primeira Guerra Mundial. Ao permanecer na Primeira Guerra Mundial, os mencheviques eles vão atrair o descontentamento da população, que não estava satisfeita com os rumos da guerra e nem com o que estava acontecendo com a Rússia. Então a população queria sair imediatamente da guerra. Era difícil convencer a população de que aquela guerra era necessária. E muitos se perguntavam dentro da Rússia o porquê daquela guerra, quais os motivos. É neste processo de críticas da sociedade e questionamentos ao governo de fevereiro de 17, a este governo provisório, que nós teríamos uma série de críticas, de ideias contrárias, principalmente com as chamadas teses de abril de Lenin. Lembre-se, Lenin, Trotsky, Stalin vão começar a ser grandes líderes bolcheviques contra este processo de fevereiro de 17, contra o chamado governo provisório. Teses de abril diziam o seguinte: pão, paz e terra. Pão, paz e terra. Todo o poder aos sovietes. Quando Lenin diz essas palavras, ele estimula e convoca toda a população mais pobre a lutar, a reivindicar os seus direitos e implantar o socialismo de fato, adotar um governo socialista. Então, alimentação para todos, pão, alimento para todos, paz, saída imediata da Primeira Guerra Mundial e terras, uma reforma agrária, uma mudança na estrutura
agrária da Rússia. Então era urgente, era necessário. Após as teses de Abril e suas ideias ficarem muito famosas, Lenin, que é o grande líder dos bolcheviques, começa a ficar ainda mais famoso, começa a ficar ainda mais importante. E é neste momento que ele vai liderar o processo de uma revolução, de uma nova revolução. Uma revolução que foi planejada e que aconteceu nos dias 24 e 25 de outubro de 1917. Vamos lá? Percebam no quadro, preste atenção. Aconteceu entre os dias 24 e 25 de outubro. Os bolcheviques vão tomar os palácios do governo, vão tomar as repartições públicas de assalto e vão passar a liderar este processo revolucionário, que terá as seguintes características. Primeiro ponto, extremamente radical. A Revolução Bolchevique de outubro é radical. Se em fevereiro nós temos uma revolução moderada, que não quer aprofundar as transformações sociais, em outubro é diferente, é radical e já adota as medidas socialistas. Então você pode afirmar que a Revolução Socialista ela se dá em outubro de 1917. Além disso, um ponto importantíssimo que a população queria, que era a saída da Primeira Guerra Mundial. Então o Lenin vai fazer um acordo separado, isolado com a Alemanha, em Brest-Litovsk, vai assinar o Tratado de Brest-Litovsk e vai oficializar a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Vai ceder uma série de territórios para a Alemanha e dessa maneira vai sair do conflito, gerando uma certa paz dentro da Rússia. Uma paz temporária, pois depois da Primeira Guerra Mundial, a Rússia vai entrar no que nós chamamos de Guerra Civil. Em 1918, nós teremos o início da Guerra Civil. Anote aí, para que você não esqueça. De 1918 a 1921, Guerra Civil Russa. De um lado, nós teremos os russos brancos, ou Exército Branco, que ganha esse nome, pois faz referência aos antigos nobres, alguns mencheviques, capitalistas também, que não estão satisfeitos com o governo bolchevique e que vão receber, inclusive, financiamentos de potências da Europa. As potências da Europa, mesmo estando em guerra, elas ainda financiaram os russos brancos com medo, com receio de que esses russos brancos, de que esses russos vermelhos, na verdade, pudessem influenciar o mundo. Os russos brancos, mais as potências europeias, tinham medo da influência socialista no mundo todo. Do outro lado, nós temos os russos vermelhos, o Exército Vermelho ou russos vermelhos. Lembrando que a grande liderança do Exército Vermelho, ou Guarda Vermelha, se dará com Trotsky. Trotsky será um grande líder da condução do Exército Vermelho e será uma peça importantíssima nesse momento. Durante a Guerra Civil, Lenin e seus companheiros adotaram o que nós chamamos de comunismo de guerra. O que é isso? Comunismo de guerra. O Estado passou a controlar todos os meios de produção, estatizou toda a produção, estatizou toda a economia, em nome da vitória na Guerra Civil. Então toda a produção foi confiscada, todo esse processo produtivo estava nas mãos do Estado. Comunismo de guerra. Era necessário, na visão dos bolcheviques, todo esse esforço para vencer a Guerra Civil. E deu certo. Eles venceram a Guerra Civil, conseguiram concentrar os esforços e consolidar a Revolução. O grande problema é que depois da Guerra Civil e a adoção desse comunismo de guerra, a economia ficou muito prejudicada. A economia começa a ter sérios problemas. E é neste momento que Lenin adota o que nós chamamos de NEP. Anote aí, vamos lá? NEP, Nova Política Econômica, que associava elementos socialistas com medidas capitalistas. Então, era uma associação de elementos capitalistas com elementos socialistas. Era necessário, segundo Lenin, realizar essa associação para fazer a economia crescer, para motivar a produção. Mas o Estado seria um grande vigilante, um grande detentor dessa fiscalização e do poder de controlar todo esse processo. Então, a NEP seria uma forma
de recuperar a economia russa depois da Guerra Civil, depois do comunismo de guerra. É isso aí, estude e tenha muita atenção, tenha muita disciplina e muito esforço. Na próxima aula falaremos sobre as disputas entre Trotsky e Stalin e também dos chamados planos quinquenais. Espero que tenha aprendido. Inscreva-se no canal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!